As mulheres que se baseiam nesse princípio sobre o comportamento masculino e usam isso a favor delas, frequentemente ouvem da boca dos próprios homens que elas são as mulheres mais admiráveis que eles já conheceram. E o resultado disso é inevitável. Eles se apaixonam por elas com uma velocidade tão rápida e tão inesperada que nem eles mesmos conseguem explicar como e por que isso aconteceu. E agora você está diante de um vídeo que vai te revelar qual princípio é esse e o que é que essas mulheres descobriram para despertar toda essa intensidade e interesse dos homens sem precisar fazer nenhum esforço. Então vamos lá. Primeiramente, se você não me conhece, eu me chamo Emanuel Melo e eu sou especialista em inteligência de gênero. O meu objetivo aqui é ajudar mulheres a atrair e manter um homem interessado em um relacionamento, começando desde o primeiro contato até o compromisso. E para começar esse vídeo, primeiro veja se você já passou por essa situação. Você estava lá saindo com um cara, tudo parece bem tranquilo, a conexão entre vocês é ótima e vocês se gostam muito, mas de repente algo muda. Ele começa a se afastar, parece desinteressado e mal conversa com você. Você, então, percebendo essa mudança, decide perguntar a ele o que é que está acontecendo para tentar entender se há algo de errado. Mas ele continua quieto e não responde às suas perguntas. Isso acaba te deixando estressada e você logo assume que a culpa é sua, que foi você que fez algo de errado e ele não quer te contar. É nesse ponto que somente algumas mulheres que se destacam das demais, porque elas entendem um princípio básico sobre os homens. Elas entendem que os homens processam as emoções de maneira muito diferente das mulheres. Com essa percepção, elas sabem que quando um homem está quieto e em silêncio, isso não tem nada a ver com elas, mas sim com a maneira masculina de refletir sobre os sentimentos e emoções. Por isso elas conseguem lidar com a situação sem levar para o lado pessoal e elas aproveitam muito mais o relacionamento. Se você não se sente como essas mulheres que não se deixam levar para o lado pessoal os comportamentos dos homens, não se preocupe mais. Agora eu vou explicar para você do ponto de vista biológico por que um homem geralmente não fala dos problemas dele quando você pergunta. Com essa explicação eu tenho certeza que você nunca mais vai precisar se estressar com o comportamento dos homens e vai finalmente poder viver em paz. Veja bem, o motivo pelo qual um homem geralmente não compartilha as emoções dele está relacionado ao fato de que a biologia masculina e feminina reagem de maneira diferente ao estresse. No caso da mulher, por exemplo, quando ela compartilha as emoções dela com um parceiro e ela se sente ouvida e compreendida, automaticamente ocorre um aumento na produção de ocitocina e estrogênio no corpo dela. A ocitocina e o estrogênio são basicamente os hormônios que têm o efeito de promover o bem-estar da mulher, fazendo assim com que os hormônios do estresse, como o cortisol, diminuam. Na prática, o que acontece é que, quando ela fala, ela tende a se sentir mais conectada ao parceiro dela e percebe mais o amor dele. Ela também consegue enxergar os desafios que ela está enfrentando de uma forma mais clara, reduzindo a carga emocional negativa. Ela passa a fazer as escolhas de uma maneira mais equilibrada e positiva, o que contribui para a felicidade e bem-estar geral dela. Ou seja, para a mulher, falar sobre os sentimentos com alguém próximo é uma forma natural e biológica de aliviar o estresse e encontrar clareza emocional. E como essa é a experiência feminina, isso acaba se tornando ponto de referência para as mulheres. É daí que surge o mal-entendido das mulheres sobre os homens. Porque quando um homem não compartilha as emoções dele, as mulheres tendem a assumir que a culpa é da sociedade que condicionou os homens a reprimir os sentimentos. Elas pensam que se eles falassem sobre as emoções da mesma forma que elas, eles experimentariam os mesmos benefícios biológicos, ou seja, se sentiriam mais amados e conectados, conseguiriam pensar com mais clareza, tomariam decisões mais positivas, resultando em uma vida mais feliz e etc. Mas não, essa suposição não reflete a biologia masculina, muito pelo contrário. Quando o homem compartilha os sentimentos carregados de frustração e chateação com a parceira dele, os efeitos sobre ele são bem diferentes dos que acontecem na mulher. A primeira coisa que acontece quando ele fala é que a própria mulher ela começa a se sentir responsável pelas emoções dele. E isso inevitavelmente tende a fazer ela perder a atração por ele. Em outras palavras,
Quando o homem começa a compartilhar constantemente os sentimentos dele de frustração com a parceira dele, ela tende a se sentir responsável pelos problemas dele. Isso ativa nela o modo mãe, fazendo com que ela queira cuidar dele como se ele fosse uma criança. Essa dinâmica destrói a química entre o casal. Quanto mais ela assume esse papel de cuidadora, mais difícil é de ela manter a atração sexual por ele. Porque ela passa a vê-lo como alguém de quem precisa ser cuidado, e não como um parceiro romântico. E essa sensação de responsabilidade pela cura dele vai corroendo a intimidade e a paixão. Para que a mulher sinta atração sexual pelo homem, ela precisa ver o homem como um parceiro capaz de ser o herói dela ou o campeão na vida dela, e não como um filho. Por outro lado, o homem só consegue encontrar propósito e realização em uma relação com uma mulher quando ele se sente necessário para ela e quando ele inspira e protege ela, e não quando ela o vê como alguém que precisa ser cuidado. Ela pode até gostar, e ele também, dessa dinâmica no começo, mas com o tempo, paradoxalmente, prejudica a conexão romântica, em vez de fortalecê-la. Essa quebra na conexão é só um dos problemas. O outro problema é que quando o homem fala dos sentimentos dele carregados de frustração, automaticamente faz com que os níveis de hormônio do estresse, que é o cortisol, aumentem ainda mais nele. Ou seja, ao invés disso ajudá-lo a ver as coisas com clareza ou a encontrar soluções para os problemas, como é para uma mulher, falar sobre as emoções intensas só piora a situação dele e torna os problemas ainda mais difíceis de lidar. Ele começa a se sentir cada vez mais impotente, como se não tivesse controle sobre a situação, o que faz com que ele perca a confiança em sua própria capacidade de resolver os problemas. Esse sentimento de incompetência e impotência pode até mesmo afetar a sua virilidade, levando à perda de atração física pela mulher. E o terceiro problema que isso acarreta é que falar sobre sentimentos carregados de frustração faz com que os níveis de testosterona, que é o hormônio masculino, se converta em estrogênio, que é o hormônio feminino. Isso pode desencadear uma série de reações negativas no homem. Ele pode se tornar um cara mais irritado, rancoroso, exigente, insatisfeito e ressentido, como se nada do que a mulher fizesse fosse suficiente para ele. Esse desequilíbrio hormonal não só diminui a atratividade física, mas pode também transformar o homem em alguém emocionalmente instável e até menos atraente para a mulher. Isso acontece porque a dominação de estrogênio nos homens não é uma característica atraente ou saudável, porque o estrogênio é um hormônio feminino. Quando isso acontece, ele pode começar a se comportar como um cara irracional, igual uma pessoa com problemas com álcool ou outra dependência, que só sabe reclamar e se sentir insatisfeito com tudo. Agora você entende por que os homens, em geral, eles não gostam de falar quando você quer que eles falem. Quando o homem não compartilha os problemas dele e fica afastado emocionalmente, ele está apenas se isolando um pouco para processar as coisas sozinho. Então ele não está remoendo, fugindo e nem procrastinando os problemas. Ele só está ali tentando relaxar e recuperar as energias. Esse afastamento temporário vai permitir que o homem redefina o seu estado emocional e físico, ajudando a restaurar os seus níveis de testosterona. Porque esse sim é o verdadeiro hormônio do bem-estar masculino e da redução do estresse, e não o estrogênio. E o que é que você pode fazer nesses momentos em que ele não quer falar e ele se mantém emocionalmente distante? Em primeiro lugar, não leve o silêncio dele para o lado pessoal e nem ache que você fez algo de errado, pois 99% dos casos não é nada com você. E em 1% dos casos, ele pode estar só reagindo a algo que você fez, mas depois que ele se afasta e aumenta os níveis de testosterona, o que você fez não vai mais incomodá-lo e ele voltará como se nada tivesse acontecido. Também não expresse preocupação e nem peça desculpas a ele. Apenas concentre-se em você, nas suas coisas e vá ser feliz. Se após um tempo ele não tiver voltado, você também não precisa esperar para sempre. Você pode enviar uma mensagem compartilhando alguma novidade sobre a sua vida ou algo que você fez nesse período. Mas não faça isso esperando uma resposta dele não, tá? É só uma atualização rápida sobre a sua vida, sem a necessidade de ter um retorno dele. Pronto, agora você está apta a se tornar uma mulher diferenciada, que entende os homens e não leva o comportamento deles para o lado pessoal.
Mas eu sei que mesmo depois de eu ter dito tudo isso, colocar em prática pode não ser uma tarefa fácil. E talvez você sinta que você ainda precisa de mais ajuda. Se esse é o seu caso e você quer a minha orientação sobre o que fazer e como agir em cada etapa da relação, no meu novo curso, o Mapa da Atração, eu apresento todo o passo a passo detalhado desse processo para você, começando desde o primeiro contato até o namoro. É um curso bem completo e com 26 videoaulas e que contém aproximadamente 7 horas de conteúdo. E o melhor, tá custando só R$ 49. Você concorda comigo que você não encontra hoje de jeito nenhum um conteúdo tão profundo e transformador igual a esse por esse valor? É tanto que o preço real dele é R$ 197 e inclusive já foi reajustado antes quando a promoção anterior acabou. Mas eu decidi abrir uma nova turma com uma nova promoção de R$ 49. Então fique atenta, porque em breve o valor ele vai aumentar de novo, tá? Então se você tiver interesse em garantir o Mapa da Atração ainda por esse valor promocional, eu deixei o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. É o primeiro link. Basta você clicar que você vai ser direcionado para a página onde já poderá assistir a primeira aula do curso gratuitamente. Lá também eu explico em detalhes como é que funcionam as demais aulas e como é que você pode acessar o conteúdo completo. No mais, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui, um abraço para você e até o próximo vídeo.